Tudo posso naquele que me fortalece. Logo agora pela manhã, nos despertarmos para mais um dia de atividade, vamos nos apegar à promessa de Deus, falando que pelo poder dele tudo é possível àquele que crê. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 92, o verso 4, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Salmo 92, o verso 4. Nós sempre nos alegraremos pelos feitos do Senhor sobre a nossa vida e sobre aqueles que nós amamos. O nosso coração sempre estará agradecido com palavras, com atos, com expressões de gratidão para o Eterno por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E nós exultaremos as suas obras em todo momento que o Senhor permitir que nós respirarmos. A cada manhã nesse canal nós temos a alegria e a oportunidade de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Como é maravilhoso, fantástico nos levantarmos pela manhã e logo nas primeiras horas nos colocarmos nas mãos de Deus e deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Quando abrimos a Palavra de Deus, já tenho falado isso aqui muitas vezes, a palavra de Deus é Deus falando conosco e nós precisamos permitir que estas palavras invadam, inunde o nosso coração e Ele assuma o controle da nossa vida por completo. Nessa manhã nós temos a alegria de estudarmos o livro de Juízes, o capítulo 6, o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O livro de Juízes é um livro fantástico. Embora nós reconheçamos que aqui nesse livro nós nos deparamos com as fragilidades dos seres humanos, inclusive com as fragilidades do povo de Deus. Mas nesse mesmo livro nós podemos nos deparar com a graça, com a misericórdia, com a bondade, com o amor de um Deus que ama os seus filhos de uma forma imensurável. Enquanto os seus filhos fugiam do Senhor, e depois reconheciam que estavam sofrendo, mais uma vez se voltavam para o Senhor e o Pai estava com os braços abertos, disposto a perdoar, disposto a conceder o perdão e receber como se eles não tivessem cometido nenhum pecado, não tivessem transgredido a sua lei e não tivessem magoado o seu coração. Mas diante do verso nessa manhã, do capítulo 6, o verso 1, que acabamos de fazer a leitura, nós podemos ver que mais uma vez o povo do Senhor se desviou do ideal de Deus. E eles começaram a se envolver com práticas pagãs. E não tendo agora a bênção de Deus sobre as suas vidas, eles estavam à mercê pelas consequências das escolhas que tomaram nas suas vidas. Mas o escritor hebreu que escreveu o livro de Juízes, ele fala que Deus entregou nas mãos dos midianitas. Mas não é que Deus os colocou nas mãos dos midianitas, é que a bênção de Deus já não mais estava sobre a vida do seu povo. A vida de um ser humano sem a bênção de Deus é um ser humano comum. Nós nos tornamos um ser humano vulnerável a qualquer tipo de ataque do nosso adversário. Nós só poderemos viver uma vida vitoriosa, forte, revestida como um soldado, se nós, na verdade, diariamente, constantemente, a cada manhã, no final da tarde, buscarmos ao Senhor, nos colocarmos nas suas mãos e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Gideão é considerado como sendo o maior juiz que o povo de Deus já teve entre o seu povo. Vou apresentar para você nessa manhã algumas razões pelas quais entendemos que Gideão, de fato, foi o maior juiz levantado por Deus para conduzir o seu povo. Primeiro, a sua história é a mais longa que nós encontramos dentro do livro de Juízes. Segundo, Deus aparece visivelmente a Gideão para conversar com ele, para lhe fazer um chamado, para que ele se torne a libertar o povo de Deus, porque o povo do Senhor estava sendo oprimido pelos midianitas. Visivelmente, nós encontramos a pessoa de Deus falando diretamente com Gideão. No futuro, o próprio profeta Isaías relata a história do povo de Deus vencendo os midianitas sob a liderança de Gideão. O próprio profeta Samuel coloca como sendo a figura principal dos libertadores, dos juízes do povo de Deus, como sendo Gideão. O próprio livro de Juízes coloca Gideão ao lado de Moisés como sendo um dos mais importantes libertadores entre o povo do Senhor. A nação de Israel
procurou colocá-lo como rei. Embora ele não se tornou um rei, mas vivia como se fosse um rei. Apesar de todas essas qualidades e vantagens a favor de Gideão, ele fracassou num ponto. Gideão confeccionou uma estola sacerdotal de ouro e isso o induziu a se envolver em outros pecados na sua trajetória. Amigo, eu e você, nessa manhã, nós precisamos entender um ponto. Todos nós estamos infectados pelo vírus do pecado. É impossível um ser humano, sem viver uma vida dependente completa do Senhor, vencer o pecado. Nessa trajetória humana, nós precisamos compreender, nós sempre poderemos nos envolver no pecado, embora este não seja o ideal de Deus. O ideal de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós vivêssemos não contaminados com o pecado, mas já que estamos contaminados com o pecado, Deus agora nos olha para a nossa trajetória, ao curso da vida de um ser humano, aqueles que se acomodam a viver no pecado e aqueles que, ao se envolver com o pecado, reconhecem, confessam, pedem perdão e mais uma vez se voltam para Deus. A Bíblia, quando olha para os seres humanos que reconhecem os seus pecados, confessam os seus pecados e se voltam para Deus, a Bíblia o denomina, o classifica como sendo um santo, um justo, um homem íntegro diante de Deus. Mas aqueles que se debruçam sobre o pecado e se deleitam no pecado, que não conhecem os seus pecados e estão dispostos a viver no pecado como se não tivesse cometido pecado, a Bíblia o classifica como sendo um transgressor da lei, indigno de receber a salvação. Por isso que a cada manhã nós precisamos manter contato com a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, buscá-lo a todo instante, porque quando nós buscamos, o Espírito Santo molda, trabalha no nosso coração, abre o nosso entendimento. E quando o pecado vem à tona na nossa vida, nós precisamos buscar a cura em Jesus Cristo, confessar e pedir forças para abandoná-lo, para mais uma vez não voltar a nos envolver com o pecado. Essa foi a postura de Gideão. Isso o tornou como sendo um dos maiores líderes entre o povo de Deus. Os israelitas tinham derrotado os midianitas, porque os midianitas tinham conspirado com Moabe para lutar contra o povo de Deus. Um velho inimigo incessante tentava com todas as suas forças destruir o povo do Senhor. E o povo de Deus se levantou contra os midianitas e o povo de Moabe. Os amalequitas, como é mencionado no verso 3 do livro de Juízes, capítulo 6, eles eram da região de Noguebe. Mas eles se aliaram com os moabitas e o povo nômade para lutar contra o povo do Senhor. Por isso que ele é descrito aqui no verso 3 do capítulo 6 do livro de Juízes. A forma pela qual os midianitas, os amalequitas e os moabitas atacavam o povo do Senhor era destruindo as suas plantações. Enquanto o povo de Deus se valia da terra para plantar e depois colher os seus frutos, vinham os amalequitas, os midianitas e destruíam por completo o que o povo de Deus tinha plantado. Eles usavam os seus camelos e o objetivo de fato era fazer com que o povo de Deus não tivesse provisão para se sustentar, colher os frutos da terra para poder se manter. E fazendo isso, eles estavam destruindo por completo a economia de todo hebreu, de todo israelita. E eles estavam vivendo momentos difíceis. Essa opressão durou por um período de 7 anos, até Deus levantar um juiz chamado Gideão, ungido pelo Senhor. Deus o capacitou para que ele pudesse se tornar um dos maiores juízes entre o povo do Senhor. Juízes capítulo 6, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizeraíta. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão era um israelita que estava cuidando da sua agricultura para que os midianitas não pudessem destruir o que ele tinha plantado. Mas eu queria nessa manhã ressaltar um ponto para você. O Deus que nós servimos, ele vai sempre na nossa direção. Aonde você estiver, não importa o tipo de trabalho que você possa desempenhar nessa terra, um trabalho honesto, que o nosso Deus não possa ir até onde você esteja. E ele foi até onde Gideão estava malhando trigo. E Deus foi ali conversar, fazer-lhe um chamado pessoal para que ele pudesse libertar o seu povo. Deus sempre busca seres humanos que estão dispostos a servir na sua obra.
Deus está em busca de homens, mulheres, jovens, crianças que hoje queira usar os seus dons para o avanço do reino do Senhor nessa terra. Há quantas pessoas que estão escravizadas pelo mal, pelo pecado nessa terra, e Deus está em busca de libertadores como Gideão. Deus espera que homens se levantem, mulheres se levantem como sendo intercessores em prol dessas vidas, para que quando Cristo voltar aqui, essa terra encontre seres humanos livres da escravidão do pecado, livres pela cruz de Cristo, para que recebam a salvação em Jesus Cristo. Veja, o Deus que nós servimos é um Deus pessoal, é um Deus que busca estar perto dos seus filhos, da mesma forma como um dia ele foi chamar Gideão, ele tem chamado a mim, tem chamado a você para nos tornarmos seus servos por completo. Geralmente as pessoas que Deus busca são os humildes, são aqueles que humanamente se sentem incapazes. Gideão se sentiu dessa forma. Deus foi na sua direção e Gideão se volta para o Senhor. A Bíblia fala como sendo o anjo do Senhor, mas ali estava o Senhor numa figura humana. E o próprio Gideão se volta para o Senhor e fala: como é que eu posso? Ai de mim! Gideão se sentia pequeno. Gideão não conseguia ver nele mesmo as qualidades que Deus precisava para libertar o povo do Senhor. Mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos capacita, Ele nos concede força, Ele coloca em nós os dons necessários para que nós possamos avançar a sua obra nessa terra. E quando Gideão aceita o chamado do Senhor, Deus de fato lhe capacita para se tornar um dos maiores libertadores do povo de Deus. Juízes, capítulo 6, o verso 29, vemos que há uma pergunta: quem é que fez a destruição daqueles altares? Um segredo guardado por 10 homens não tem como ser segredo. Possivelmente um daqueles homens que tinha ajudado Gideão a destruir aqueles altares contou para o povo quem de fato tinha tomado aquela iniciativa. Veja que o povo de Deus estava tão longe do Senhor que eles estavam dispostos a tirar a vida de um líder, de alguém, de pessoas, do que viver uma vida fiel ao Senhor. Eles estavam vivendo numa das maiores apostasias entre o povo do Senhor. Era mais fácil matar alguém do que entender que Deus estava lhe chamando a viver uma vida fiel. Por isso que Deus levanta um líder. Deus sempre, quando vê o seu povo envolvido em práticas, em caminhos que são tortuosos, Deus sempre levanta alguém. Deus sempre convida um reformador. Deus sempre está em busca de alguém que esteja disposto a ouvir a sua voz, como foi na busca de Gideão para libertar e para salvar o seu povo. O verso 34 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou de Gideão. Nós sabemos que todos os juízes, os libertadores do povo de Deus, quando eram revestidos pelo poder do Senhor, eles tinham uma força a mais, sobrenatural. Eles tinham uma visão espiritual. Deus os conduzia e não foi diferente com Gideão. Deus sabia que Gideão precisaria do seu poder para viver uma vida fiel ao Senhor. Deus sabia que Gideão teria oposições, pessoas que estariam contra as suas decisões, mas Deus estava ali revestindo com o céu, com o poder do Espírito, para que ele tivesse forças em conduzir o povo do Senhor. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, Deus também tem revestido homens e mulheres a serem fiéis, a viver e pregar um evangelho ímpar nos dias em que nos encontramos. Quanta oposição e dificuldade se deparam aqueles que querem viver uma vida fiel ao Senhor, mas aqueles que diariamente são revestidos pelo céu, pelo poder do Espírito, terão forças para viver uma vida vitoriosa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de Juízes, nós precisamos concluir com a seguinte compreensão da palavra de Deus. Deus está em busca de homens e de mulheres. Deus foi na busca de Gideão. Gideão estava em dúvida ainda se Deus queria de fato usar a sua vida, os seus dons para avançar e libertar o povo do Senhor. E ele pede um sinal a Deus falando: Senhor, se porventura o Senhor de fato está na minha busca, permita que me dê uma prova de que de fato o Senhor quer usar a minha pessoa. Se no decorrer da noite e pela manhã eu encontrar uma lã que vou colocar ali, ela estiver encharcada e o seu redor seco, eu terei prova como sinal que o Senhor está me chamando. E isso aconteceu pela manhã, quando Gideão se levantou da lã que ele tinha colocado,
ela estava encharcada e ao seu redor seco. E ele mais uma vez se voltou, na dúvida, acreditando que de repente poderia ser algo natural que tivesse acontecido. Mais uma vez, Senhor, não fique irado comigo, mas me responda, eu quero agora o contrário. Se a lã estiver seca e ao redor estiver molhado, é uma prova que o Senhor tem me chamado. Muitas vezes, amigos, nós temos dúvidas que Deus também tem nos chamado. E da mesma forma como Gideão um dia provou e buscou a Deus uma resposta, tenha certeza, o mesmo Deus que respondeu a Gideão é o mesmo Deus hoje que está disposto a responder às nossas dúvidas. O que eu e você temos que fazer é, pela fé, nos apegarmos pelo braço do Onipotente e coisas maravilhosas irão acontecer na nossa vida. Por isso, e nessa manhã eu convido você a cada dia viver pela fé, confiando no que Deus quer fazer por cada um de nós. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nos ajude a cada dia a amar a Tua pessoa, perdoa os nossos erros, nos permita sermos um vaso nas Tuas mãos, um instrumento para avançar a Tua obra. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.